Oi você, eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui trazer uma resenha muito legal. Vou ser sincera que de todos os livros que eu já li nessa vida, e olha que não foram poucos, posso colocar esse livro como leitura obrigatória para todo mundo. Afinal de contas, além de se tratar de uma história verídica, é também um daqueles livros muito bons para a gente exercitar a empatia e a compaixão. E o livro que eu trouxe para resenhar hoje é o livro da autora Carolina Maria de Jesus, o livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. E é sobre ele que eu vou falar hoje. E para quem não conhece, a Carolina Maria de Jesus, ela é uma escritora, poetisa mineira e ela ficou muito famosa por esse livro que foi traduzido em 14 idiomas, que conta basicamente o período que ela passou depois que ela se instalou na favela do Canindé, que hoje já não existe mais, deu lugar à Marginal Tietê. E a Carolina, ela só conseguiu estudar até a segunda série do ensino fundamental, depois que a patroa da mãe dela ajudou a custear os seus estudos. Mesmo tendo apenas a segunda série, Carolina já tinha paixão pelos livros e por escrever, e transformou a escrita tanto na sua maneira de desabafar, na sua terapia, como também na sua profissão, que a tornou tão conhecida. E ao mesmo tempo que ela era catadora tanto de papel, metais e outros materiais recicláveis, ela escrevia sobre o seu dia a dia, sobre os problemas que ela enfrentava tanto na favela, na comunidade, no trabalho e as questões que ela tinha consigo mesma. E aí eu separei diversos trechos muito interessantes que com certeza vai mexer com você do lado daí. Logo no começo, ela vai explicando como é a rotina dela, o quanto ela ganha, com o que ela gasta, e é muito interessante porque, apesar de ser uma moeda diferente, a gente tem noção de como é difícil ter que fazer malabarismo com tão pouco recurso. No dia 16 de julho, fui buscar água, fiz o café, avisei as crianças que não tinha pão, que tomassem café simples e comesse carne com farinha. Eu estava indisposta, resolvi benzer-me. Abri a boca 2 vezes. Certifiquei-me que estava com mal olhado. A indisposição desapareceu. Saí e fui ao seu Manuel levar umas latas para vender. Tudo quanto eu encontro no lixo, eu cato para vender. Deu 13 cruzeiros. Fiquei pensando que precisava comprar pão, sabão e leite para a velha Eunice. E os 13 cruzeiros não dava. Cheguei em casa, aliás, no meu barracão, nervosa e exausta. Pensei na vida atribulada que eu levo. Cato papel, lavo roupa para 2 jovens, permaneço na rua o dia todo e estou sempre em falta. A Vera não tem sapatos e ela não gosta de andar descalça. Faz uns 2 anos que eu pretendo comprar uma máquina de moer carne e uma máquina de costura. Cheguei em casa, fiz o almoço para os 2 meninos, arroz, feijão e carne, e vou sair para catar papel. Saí indisposta com vontade de deitar, mas o pobre não repousa, não tem o privilégio de gozar descanso. Eu estava nervosa interiormente, ia maldizendo a sorte. Catei 2 sacos de papel. Depois retornei, catei uns ferros, umas latas e lenha. Vinha pensando, quando eu chegar na favela vou encontrar novidades. O João José veio avisar-me que a perua que dava dinheiro estava chamando para dar mantimentos. Peguei a sacola e fui. Ganhei 2 quilos de arroz, idem de feijão e 2 quilos de macarrão. Fiquei contente. A perua foi-se embora. O nervoso interior que eu sentia ausentou-se. Aproveitei minha calma interior para eu ler. Peguei uma revista e sentei no capim, recebendo os raios solar para aquecer-me. Li um conto. Quando iniciei outro, surgiu os filhos pedindo pão. Escrevi um bilhete e dei ao meu filho João José para ir ao Arnaldo comprar um sabão, 2 melhorais e o resto pão. Pus água no fogão para fazer café. Então, já deu para ver que não é uma vida fácil, né? Nem todas as pessoas na vida passam por dificuldades, mas é muito interessante que todo mundo, pelo menos, procure saber um pouco como é a realidade do outro. A gente tem muito mania de julgar, de falar que a pessoa que tá numa situação difícil na vida ou fez por merecer, ou porque é preguiçosa. As pessoas julgam demais sem nem procurar
saber, na verdade, o que causou aquela pessoa estar ali. Nesse período de pandemia, muitas pessoas perderam suas casas, não tiveram condição de pagar o aluguel e foram despejadas. A quantidade das pessoas em situação de rua aumentou muito. Então, mais do que nunca, é muito importante a gente entender para não julgar. Uma coisa que ela pontua é que o quanto existe intriga entre as pessoas que moram na favela, é gente cuidando da vida do outro. Acho que muita situação, não só na favela, mas que a gente vê no dia a dia. E aí ela relata o seguinte: no dia 18 de julho, levantei 7 horas alegre e contente, depois que veio os aborrecimentos. Fui no depósito receber 60 cruzeiros. Passei no Arnaldo, comprei pão, leite, paguei o que devia e reservei dinheiro para comprar licor de cacau para Vera Eunice. Cheguei no inferno. Abri a porta e pus os meninos para fora. Dona Rosa, assim que viu meu filho José Carlos, começou a implicar com ele. Não queria que o menino passasse perto do barracão dela. Saiu com um pau para espancá-lo. Uma mulher de 48 anos brigar com criança. Às vezes eu saio, ela vem até minha janela e joga o vaso de fezes nas crianças. Quando eu retorno, encontro os travesseiros sujos e as crianças fétidas. Ela odeia-me, diz que sou preferida pelos homens bonitos e distintos e ganho mais dinheiro que ela. Surgiu Dona Cecília, veio repreender meus filhos. Lhe joguei uma direta, ela retirou-se. Eu disse: tem mulher que diz saber criar os filhos, mas alguma tem filho na cadeia classificado como mau elemento. Ela retirou-se. Veio a Dona Silvia reclamar contra meus filhos, que os meus filhos são mal educados. Mas eu não encontro defeito nas crianças, nem nos meus, nem nos dela. Sei que criança não nasce com senso. Quando falo com uma criança, lhe dirijo palavras agradáveis. O que aborrece-me é elas vir na minha porta para perturbar a minha escassa tranquilidade interior. Mesmo elas aborrecendo-me, eu escrevo. Sei dominar meus impulsos. Tenho apenas 2 anos de grupo escolar, mas procurei formar o meu caráter. A única coisa que não existe na favela é solidariedade. As mulheres saíram, deixou-me em paz por hoje. Elas já deram um espetáculo. A minha porta atualmente é teatro. Todas as crianças jogam pedra, mas os meus filhos são os bodes expiatórios. Elas aludem que eu não sou casada, mas eu sou mais feliz do que elas. Elas têm marido, mas são obrigadas a pedir esmolas. São sustentadas por associações de caridade. Os meus filhos não são sustentados com pão de igreja. Eu enfrento qualquer espécie de trabalho para mantê-los. E elas têm que mendigar e ainda apanhar. Parece tambor. À noite, enquanto elas pedem socorro, eu tranquilamente no meu barracão ouço valsas vienenses. Enquanto os esposos quebram as tábuas do barracão, eu e meus filhos dormimos sossegados. Não invejo as mulheres casadas da favela que levam vida de escravas indianas. Não casei e não estou descontente. Os que preferiu-me eram soeses e as condições que eles me impunham eram horríveis. Então, deu pra ver que tem de tudo, né? Tem inveja, tem intriga, tem fofoca, tem agressão contra a criança. Então, é uma realidade muito difícil. E quantas Carolinas tem por aí? Quantas pessoas são vítimas e mesmo ela tendo, como ela mesma diz, controle dos próprios impulsos, você vê que mesmo com raiva, mesmo brava, ela não desce ao nível dessas pessoas, ela não parte para violência, e isso com certeza foi determinante, a forma como ela age, a postura que ela teve diante dessas situações todas, que fez com que ela se tornasse posteriormente conhecida e admirada por todo mundo que lê a sua obra. E uma outra coisa que também me chamou muita atenção é sempre que ela teve a oportunidade de dar um conselho, de tentar mudar a cabeça de alguém que estava fazendo alguma coisa errada, ela tentou. Por exemplo, aqui. Fui no Arnaldo buscar o leite e o pão. Quando retornava, encontrei o senhor Ismael com uma faca de 30 centímetros mais ou menos. Disse-me que estava à espera do Benedito e do Miguel para matá-los, que eles lhe espancaram quando ele estava embriagado. Lhe aconselhei a não brigar, que o crime não traz vantagens a ninguém, apenas deturpa a vida. Senti o cheiro de álcool, desisti. Sei que os ébrios não atendem. O senhor Ismael, quando não está alcoolizado, demonstra sua sapiência. Tem conhecimentos bíblicos, gosta de dar conselhos, mas não tem valor. Deixou o álcool lhe dominar, embora seus conselhos sejam úteis para os que gostam de levar vida decente. E um pouquinho mais adiante, só para complementar essa resenha. O meu sonho era andar bem limpinha,
usar roupas de alto preço, residir numa casa confortável, mas não é possível. Eu não estou descontente com a profissão que exerço. Já habituei-me a andar suja. Já faz 8 anos que cato papel. O desgosto que tenho é residir em favela. Durante o dia, os jovens de 15 e 18 anos sentam na grama e falam de roubo. E já tentaram assaltar o empório do Sr. Raimundo. O assalto teve início às 4 horas. Quando o dia clareou, as crianças catavam dinheiro na rua e no capinzal. Fui catar papel. Que suplício catar papel atualmente. Tenho que levar minha filha Vera Eunice. Ela está com 2 anos e não gosta de ficar em casa. Eu ponho o saco na cabeça e levo-a nos braços. Suporto o peso do saco na cabeça e suporto o peso da Vera Eunice nos braços. Tem hora que revolto-me, depois domino-me. Ela não tem culpa de estar no mundo. Refleti. Preciso ser tolerante com meus filhos. Eles não têm ninguém no mundo a não ser eu. Como é pungente a condição de mulher sozinha sem um homem no lar. Aqui, todas implicam comigo. Dizem que falo muito bem, que sei atrair os homens. Quando fico nervosa, não gosto de discutir. Prefiro escrever. Todos os dias eu escrevo. Sento no quintal e escrevo. Não posso sair para catar papel. Vera Eunice não quer dormir e nem o José Carlos. A Silvia e o marido estão discutindo. Têm 9 filhos e não respeitam-se. Brigam todos os dias. Então, uma coisa que é um assunto do livro dela também, que é muito comum, é a fome. Inclusive, eu cheguei até a ler uma resenha antes de ler o livro, e a pessoa que fez a resenha meio que reclamou que chegava a ser maçante ela reclamando de fome. E a primeira coisa que eu pensei foi, nossa, se é maçante para você ler sobre isso, imagina você sentir fome. Então, é um livro muito real e, infelizmente, ainda é a realidade de milhares, de milhões de pessoas, não só no nosso país, mas no mundo todo. Então, é muito importante a gente procurar saber como vivem essas pessoas, para que a gente consiga se unir e fazer alguma coisa a respeito, a gente consiga se unir em prol de governantes que olhem por essas pessoas. Uma das coisas que ela comenta no livro dela é que os políticos só aparecem na favela na época da eleição. Prometem mundos e fundos, prometem acabar com as favelas desde aquela época e, depois que são eleitos, nunca mais olham nem na cara do pobre. Então, é um livro mais atual do que nunca. Apesar de ter sido escrito há bastante tempo atrás, é quando a gente percebe que pouco ou quase nada mudou. Então, é um livro muito interessante, eu super recomendo para vocês. É um livro que faz a gente pensar que é muito difícil a gente ler o livro e saber que todo dia no jornal tem pessoas passando por essa situação. Então, é muito importante a gente conseguir olhar também um pouquinho como é a vida do outro. A partir daí, a gente exercitar a nossa empatia e a nossa compaixão. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você aí já leu outro livro da Carolina que você gostou, quer me indicar, escreve aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar saber, tá bom? Então é isso, se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos e vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo! Tchau, tchau!